Olá, vamos mergulhar direto ao ponto. Para quem está ali na linha de frente, as equipes técnicas, os gestores, os fiscais de contratos, a gente sabe que montar o termo de referência, o nosso famoso TR, é quase um quebra-cabeça diário, não é verdade? O objetivo dessa nossa videoaula de hoje é exatamente desvendar como equilibrar o rigor técnico que a administração precisa com aquela competitividade ampla que a Lei 14.133 exige. O nosso foco aqui é super prático. Como a gente pode blindar o TR contra os apontamentos dos órgãos de controle e evitar aquelas dores de cabeça com nulidades e impugnações. Para organizar nossa capacitação, a gente dividiu o conteúdo em 6 módulos bem diretos. Vamos passar pela introdução ao TR, depois o critério de validação, a análise de restrições na prática, os famosos alertas do suricato, alguns estudos de casos e, por fim, a nossa validação final. Então, começando pelo módulo 1, Introdução, o termo de referência. O termo de referência, pessoal, é literalmente o coração de qualquer contratação. É ele que dita não só o que a gente vai comprar, mas todas as regras do jogo para garantir a proposta mais vantajosa para o município. Isso traz a gente para a grande frase-chave, aquele mantra que todo servidor precisa ter em mente. O problema não é exigir, o problema é exigir sem justificativa técnica. Ter exigências mais rígidas é ótimo para garantir qualidade, claro, mas qualquer barreira que a gente coloca no mercado precisa responder uma única pergunta. Isso é realmente essencial ao objeto? E por que bater tanto nessa tecla? Porque o TR precisa obedecer cegamente às 5 pilares da nova lei de licitações. Dá uma olhada: isonomia, competitividade, proporcionalidade, razoabilidade e a vinculação estrita ao objeto. Pensa assim, qualquer exigência no edital que fuja da proporcionalidade ou que não tenha uma ligação direta com o que está sendo contratado acaba ferindo a competitividade. E o resultado? O processo cai. Entrando agora no módulo 2, validação, o critério geral. Antes de colocar qualquer exigência no TR, a gente precisa passar por um fluxo decisório bem simples e, olha, ele é infalível. A grande pergunta é, o objeto funciona sem essa exigência? Se a resposta for sim, a regra de ouro é clara, não exija. Agora, se a resposta for não, ou seja, se a exigência for realmente indispensável, aí entra o dever de justificar. E detalhe, não vale justificativa genérica, tá? Tem que provar a necessidade, a pertinência, a proporcionalidade e, principalmente, demonstrar que não existe nenhuma outra alternativa menos restritiva no mercado. Vamos agora para o módulo 3, Restrições na prática, análise e correções. Bom, começando pela indicação de marca ou fabricante, a nossa regra geral é sempre descrever o item pelo desempenho. Indicação é pura exceção e serve só como parâmetro, viu? O pulo do gato aqui é que sempre, absolutamente sempre, a indicação tem que vir com aquele termo ou equivalente. E para usar uma marca como referência, a gente precisa ter uma base sólida em 3 coisas: desempenho operacional, o ciclo de vida do objeto, ou então a necessidade real de padronizar com a infraestrutura que o município já tem. Esse mesmo cuidado vale muito na hora de pedir amostras. Exigir amostra custa caro para a empresa e atrasa a vida do município, então é uma medida excepcional. O fluxo correto é, na fase inicial, a gente pede só prospectos descritivos, sabe? Aqueles catálogos. Só se bater uma dúvida técnica real depois de analisar o catálogo é que a gente convoca a amostra, e apenas de quem ficou classificado provisoriamente em primeiro lugar. Ah, e a análise dessa amostra tem que ser 100% objetiva. Aqui tem um ponto que ilustra perfeitamente uma mudança que parece meio contraintuitiva na nova lei. A visita técnica, aquela vistoria no local da obra, não pode ser obrigatória. Pois é, exigir vistoria obrigatória simplesmente restringe a competitividade. A alternativa mais inteligente e totalmente legal é deixar claro no edital que a empresa pode substituir essa visita por uma declaração formal de assunção de riscos. Com isso, o licitante assina dizendo que conhece as condições e que não vai pedir aditivos depois alegando que não conhecia o local. É resolver o problema com segurança jurídica total. E quando a gente fala de capacidade técnico-operacional, a regra é focar os atestados só naquelas parcelas que têm maior relevância técnica ou financeira. É totalmente proibido, repito, proibido exigir atestados para 100% do objeto. E mais um detalhe, a análise desses atestados tem que buscar a similaridade. E nunca aquela identidade absoluta, sabe? Se a gente pede, por exemplo, atestado exclusivo de reforma de creche municipal, a gente cria uma barreira sem sentido. O certo é pedir reforma predial. O mercado agradece e a disputa fica bem mais rica. Falando sobre equipes e infraestrutura, muita atenção a essa regra. Exigir profissionais específicos só é válido se tiver uma lei federal definindo aquilo como atividade privativa, tipo um engenheiro no CREA ou um médico no CRM. Agora, sobre exigir que a empresa já tenha escritório ou um galpão montado na cidade, bem na fase da licitação,
Olha, isso é um erro gravíssimo. É visto como direcionamento na certa. O jeito certo de fazer é pedir uma declaração de compromisso de instalação. A administração dá ali um prazo de 30, 60 dias, depois da assinatura do contrato, para a empresa se instalar no município. Nessa mesma linha, exigir frota própria anula o processo na hora. O que a administração precisa avaliar é a disponibilidade dos veículos. Ou seja, pode ser locado, pode ser subcontratado, e sobre aquelas restrições geográficas do tipo a oficina tem que estar no raio de 50 quilômetros, isso só passa se tiver um estudo técnico preliminar provando que é indispensável. Uma sacada muito usada hoje é, em vez de proibir empresas de fora, a gente incorpora o custo de deslocamento por quilômetro na fórmula de julgamento. Assim garante-se o menor custo global para o município de verdade. Outro calcanhar de Aquiles, o agrupamento em lotes. Pela lei, parcelar por item é a regra absoluta sem discussão. Agrupar em lote é a exceção. Se a gente junta material elétrico com tubo de encanamento só porque é mais fácil de administrar, o edital cai na hora. Para agrupar, a equipe técnica tem que botar no papel e provar 3 coisas: interdependência operacional, ganho de escala logística e que faz sentido ter uma responsabilidade contratual unificada. Para fechar essa parte prática, vamos olhar para certificações e prazos. Nunca se deve exigir laudo de um laboratório exclusivo, tá? Sempre coloque a cláusula permitindo entidades credenciadas equivalentes. E sobre prazo, muito cuidado com aquelas urgências artificiais, tipo entrega em 24 horas sem um pingo de estudo logístico por trás. Os prazos do nosso TR precisam ser um espelho da realidade do mercado, o tempo de fabricação, os estoques, a época do ano. A urgência da administração não pode atropelar a capacidade real que o mercado tem de entregar. Módulo 4. Alertas do suricato. Detecção automática. Pessoal, aqui a coisa fica séria. É crucial entender que os robôs do sistema suricato lá do Tribunal de Contas leem os nossos editais o tempo inteiro caçando essas barreiras. Como bons suricatos, eles estão sempre de prontidão. Eles não dormem. E eles procuram 2 padrões básicos: as falhas na justificativa e os indícios daquele direcionamento oculto. Se o nosso TR tiver essas restrições sem uma prova técnica robusta, os alertas disparam, as medidas cautelares caem em cima e a licitação trava. Módulo 5. Estudos de casos, aplicações práticas. Vamos ver isso na prática. Imagina no caso 1 que uma secretaria resolveu juntar num lote só EPIs, tubos, ferramentas e fios elétricos para facilitar a fiscalização. Pode isso? Jamais. São mercados completamente diferentes e isso simplesmente joga as pequenas empresas para escanteio, não passa. E no caso 2, o TR exige um escritório local já na fase de habilitação. Como a gente viu agora há pouco, é um erro feio de direcionamento. A gente corrige isso exigindo só declaração de compromisso de que eles vão abrir a filial depois de assinar o contrato. E o caso 3, exigir frota própria. Nulo, direto. A solução é aceitar frota locada ou subcontratada desde que eles provem que os veículos estão disponíveis. Por fim, o caso 4 é pedir entrega de um mobiliário feito sob medida em apenas 2 dias. Inexequível, né? E ainda soa muito restritivo. Cheira aquele direcionamento para quem já tem a peça guardada no estoque. A saída é alinhar os prazos com o tempo real de fabricação da indústria. Chegando ao nosso módulo 6, validação final, checklist final. Olha, nenhuma equipe devia dar o ok num processo sem passar por esse checklist de defesa antes. Prestem atenção, para cada exigência no documento, a gente tem uma justificativa técnica forte? Tem vínculo direto com o objeto? A gente procurou e não achou nenhuma alternativa menos restritiva? O mercado dá conta desses prazos? Tem risco de alguém impugnar? E a pergunta de R$1 milhão: se o robô do suricato lê essa cláusula agora, ele vai apitar? E para garantir que nada passe batido, tem um detalhe de ouro. A elaboração do TR não termina na gente. O documento precisa obrigatoriamente passar por aquela trilha de validação tecnológica do município. O uso dos GPTs institucionais é vital hoje. Essas ferramentas de inteligência artificial são o nosso filtro final. Elas cruzam o TR com o estudo técnico, verificam se a lógica dos lotes faz sentido e pegam lá no início qualquer inconsistência que possa gerar um alerta do Tribunal de Contas. É literalmente unir a nossa experiência administrativa com a máxima eficiência tecnológica. Para encerrar, levem isso para o dia a dia. O termo de referência é um documento técnico vivo. Ele dita se a nossa contratação pública vai ser um sucesso ou uma tremenda dor de cabeça. A regra sempre vai ser a competitividade ampla, porque é isso que traz inovação e preço bom. A restrição é exceção e, como tal, exige prova técnica incansável. Quando a gente domina essas regras, a burocracia vira inteligência de gestão pura. Fica a reflexão: as nossas próximas compras vão ser um motor de eficiência para o nosso município ou só mais um alvo fácil para os robôs do TCE?
Um excelente trabalho para todos, apliquem essas dicas e até a próxima capacitação.